literatura, prosa, poesia, escrita. leitura. Olá, eu sou a Beth Leites e você está no Frequência Escrevedeira, o seu programa literário. No Frequência Escrevedeira você encontra todo mês uma série de assuntos relacionados com escrita, leitura e o fazer literário de uma forma bem ampla e dinâmica. Você pode ouvir nosso programa no seu tocador de podcast preferido ou ver a gente no YouTube da Escrevedeira. Vamos lá? Frequência Escrevedeira. Na prateleira. Aqui eu falo com duas pessoas escritoras que estão com novos livros nas prateleiras das livrarias, das bibliotecas ou da sua casa. Mas por que escrever? Vamos ficar por dentro das inquietações e interesses que mobilizam diferentes processos de escrita. Em linhas gerais, me considero um leitor sem qualidades. Me faltam a memória vigorosa, a concentração férrea, a sólida base cultural e uma dieta literária mais rica em nutrientes. Algumas das minhas lacunas se confundem com gêneros inteiros como romance policial, mas me sobra a curiosidade. E com isso vou pulando de um livro a outro sem saber ao certo o que me move. Como leitor, estou mais para hedonista do que para disciplinado. Quanto aos rigores da formação, prefiro deixar para amanhã. Philippe Charbel é escritor, ensaísta e historiador. É autor dos romances Saia da Frente do Meu Sol e Janelas Irreais, que fica na fronteira entre ficção e ensaio, além de diversos livros de ensaios, sendo o mais recente Lacunas, sobre amar os livros que não lemos, publicado pela Relicário, no qual ele constrói uma brilhante anatomia da ausência, propondo que a nossa identidade de leitor é moldada não apenas pelos livros que lemos, como também pelos que não lemos ou não leremos. É de Lacunas o trecho que eu acabo de ler e é sobre ele que nós vamos falar. Bem-vindo ao Frequência Escrevedeira, Charbel. Oi, Beth, tudo bem? Os ouvintes do Frequência Escrevedeira, um alô para todo mundo. Bem-vindo. Bom, Charbel, Lacunas está sendo um dos livros mais comentados no momento por falar, eu acho que ele toca numa angústia que todo leitor ávido tem. Como conviver com os livros que não lemos, com as estantes cheias e as pilhas que só crescem e nos sufocam. De onde surgiu a ideia desse livro, Charbel? Bom, Beth, surgiu justamente dessa angústia diante do volume de leituras por fazer, dessa cobrança, que na verdade é uma cobrança que nós nos fazemos. Ela vem muito mais da gente, né, do que de fora, pelas leituras que a gente deseja fazer, né, e acaba não tendo tempo, não conseguindo encontrar um jeito de lidar com essas faltas que são constitutivas da gente, de um leitor. Então, a ideia básica do livro é que as faltas nos constituem. Um leitor é feito de espaços vazios, né, de não leituras, de lacunas, né, justamente isso que eu chamo de lacunas, tanto quanto de livros feitos. Na verdade, muito mais de ausências do que de livros lidos, melhor dizendo, né? Então, eu queria pensar um pouco por esse ângulo, que é o ângulo de como cada leitor vai se apegando ao longo da vida a um conjunto de livros que ele não leu, mas que ele acaba desenvolvendo, né? O leitor, a leitora acaba desenvolvendo uma relação de afeto com esses livros. Um pouco para tirar também a ideia, né, de que a lacuna é sempre uma pressão, alguma coisa que a gente tem que, uma lista de livros que a gente tem que ler por conta do cânone ou porque são livros que todo mundo diz que devem ser lidos, né? Então eu queria um pouco mudar um pouquinho essa ideia e pensar na protelação que nós fazemos por gosto, porque a gente quer. Legal. Eu tenho ouvido muito falar do seu livro, as pessoas dizem, agora o Charbel me libertou. Quer dizer, numa sociedade que mede o sucesso pela produtividade, pela quantidade, meta de leitura, desafio literário, quantidade de obras lidas, o seu livro realmente acaba sendo um manifesto libertador. Como é que nós podemos transformar a culpa de ter estantes e pilhas de livros não lidos em essa relação de afeto e imaginação que você fala? É possível amar um livro apenas pela promessa que ele carrega para a gente, Charbel?
Eu acho que sim, acho que essa promessa que um livro carrega para a gente, ela nos alimenta, né? Ele é um combustível para o nosso desejo de leitura. Então, uma coisa que às vezes me angustia um pouco, numa sociedade tão acelerada como é a nossa, é ver aquelas listas de livros lidos que vão sempre sendo atualizadas nas redes sociais. Então, livro 15, né, de fevereiro, livro 145, e eu penso, gente, eu sempre fui um leitor voraz, mas eu tenho cada vez mais lido de um jeito mais lento, porque eu entendi que eu não tenho como brigar contra o tempo, não tenho como brigar contra o esquecimento, que o esquecimento sempre vai levar vantagem. O que acaba fazendo com que muitas vezes um livro lido se torne uma lacuna muito rapidamente, porque ele se apaga simplesmente. Isso acontece comigo e vem acontecendo com uma frequência cada vez maior. Eu lembro, por exemplo, de Ana Karenina, que eu li com 20 e poucos anos, eu tenho memórias muito vívidas de cenas que se fixaram em mim, e outros romances, contos, obras de ficção que eu li bem mais jovem. Então, em certa medida, eu tenho uma relação muito mais, de muito mais, de uma grande assiduidade, uma relação mais assídua com os livros que eu desejo ler, do que com aqueles que de repente eu li muito rapidamente, já botei num canto, né? Porque a minha pilha de livros a ler, ela está sempre ali do meu lado, eu estou sempre olhando para eles, eu estou sempre fantasiando com o momento em que eu vou fazer aquelas leituras, o momento em que esses livros vão me fazer feliz, ou vão me decepcionar, enfim, não importa, mas que alguma coisa vai acontecer com eles, né? É sempre uma expectativa que os leitores cultivam em relação aos livros que fazem a sua pilha das próximas leituras por fazer. Legal. Você toca também num ponto importante aqui, que acho que tem a ver com essa lacuna de memória, né, das coisas que a gente lê e que se perdem, que é a questão da releitura, né? Voltar para um livro, que parece que vai contra também esse movimento do número, né, a preencher. Então, puxa vida, será que eu ponho de novo esse no número? Como é que é a releitura para você? Como é que você aborda ela no livro? Pois é, a releitura para mim é um grande prazer. Eu escrevi um livro, já tem quase 10 anos, o Janelas e Reais, que tem como subtítulo um diário de releituras, que era justamente isso, a ideia de reler alguns livros que tinham me marcado no passado e tentar encontrar a pessoa que eu fui naquela época, encontrar nesses livros quem eu tinha sido quando eu li aquele livro, em comparação com a pessoa que voltava a esse livro. Por que que eu tinha sublinhado tal cena, que imagens tinham ficado, o que que eu tinha apagado, né? E curioso que já são quase 10 anos, então se eu fosse reler, por exemplo, Teatro de Sábado, do Philip Roth, se eu fosse reler o Detetive Selvagem, eu já encontraria uma terceira camada. Então eu sou fascinado pela releitura, e tem uma expressão da Vivian Gornick, né, que eu gosto, que é a releitora crônica. Ela diz que ela é uma releitora crônica e que cada vez mais o grande prazer dela é de voltar aos livros que ela leu, porque ela sempre encontra a ela mesma, encontra algo novo, né? O próprio Nelson Rodrigues, que eu cito no ensaio Lacunas, né, na relação dele com Dostoiévski, dizendo que é possível ler um único autor, claro que eu exagero, né, um único não, mas essa ideia de que não importa tanto o volume, não importa tanto a quantidade, e sim o que um determinado autor constitui em termos da nossa imaginação, do nosso imaginário. É por isso que a releitura, muitas vezes, para mim, ela é um antídoto, né? Eu digo que ela é um pouco as gotinhas de valeriana, é o Rivotril de um leitor muito ansioso e obstinado, porque, de certo modo, é voltar para casa, é voltar a um terreno conhecido. Então, eu tento sempre preencher as minhas horas de leitura, quando eu posso ler por prazer, né, no tempo livre que eu tenho para isso, para reler alguns autores, às vezes em sequência, às vezes um livro só, porque isso, de algum modo, também é um antídoto contra essa angústia que toma conta, que tem a ver com excesso, com mais um título na lista, com mais uma fotinho para botar lá no Instagram, provando que leu, né, e por aí vai.
Legal. Você divide as lacunas em várias categorias, né? Entre elas, você fala das formativas e das amorosas. Você pode explicar um pouco a diferença dessas duas classificações para quem está ouvindo a gente? As lacunas formativas, elas têm a ver com o sentido de obrigação, com leituras que nós fazemos porque elas fazem parte de um currículo determinado, de um curso, ou de uma certa concepção de cânone, embora o cânone sempre esteja mudando, né? E até mesmo no sentido de pensar em muitos cânones ou em nenhum cânone, implodir essa ideia, mas a noção de leitura obrigatória sempre vai existir e eu acho que deve continuar existindo. Tem obras que são fundamentais na formação dos cursos de letras, dos cursos de história, de antropologia, e elas têm que ser lidas por um sentido mesmo de formativo. Porém, o sentido formativo não é nem de longe aquilo que mais importa na vida de um leitor, me parece. Né? A dimensão do prazer da leitura, ela é o que movimenta, inclusive, o interesse para se dedicar a obras de um jeito, pensando, colocando em primeiro plano essa dimensão formativa. Então, o que eu quis pensar um pouco é nessas lacunas, que não são livros que a gente não leu porque a gente acha que tem o dever de ler, mas que a gente não leu porque essa forma de protelação traz algum tipo de prazer, porque ela é da ordem do amoroso, né? Daí sobre amar os livros que não lemos. Então, por exemplo, tem um caso do livro que eu conto, que é o da minha relação com Guerra e Paz, do Tolstói, que eu li o Tolstói bem cedo na vida, assim, em torno dos 20 e poucos anos, li muita coisa, mas o Guerra e Paz, embora eu tivesse o exemplar, quando saiu aquele da Kozak, então, que era lindíssimo, eu tinha e ficava namorando ele toda vez, né? Eu olhava quando eu vou poder ler esse livro. E eu, evidentemente, fantasiava com uma situação em que eu teria um mês de férias, num lugar ótimo, né? Sem, por exemplo, uma obra acontecendo no seu prédio, coisas desse tipo. E, e eu fui postergando isso. E postergar, abrir o livro, ler uma página, cheirar a página, isso me dava muito contentamento, né? Então, nesse caso, é um presente que você se dá, a lacuna como um presente que você vai se dar em algum momento da vida. Em outros casos, a relação é o contrário, é uma implicância, né? É um autor que, de repente, no meu caso, David Foster Wallace, eu acho um ensaísta genial, acho um dos grandes ensaístas recentes, acho um grande contista, mas o Graça Infinita era um livro que, a todo momento, algumas pessoas chegavam para mim, você tem que ler esse livro, você tem que ler isso aqui, vai mudar a sua vida e tal, e eu peguei uma implicância e passou do tempo, né? Essa é uma terceira lacuna também que eu coloco, a chegada tardia. É, alguns autores que eles funcionam melhor se você tem 15, 20, 25 anos, do que com 40, 50. E numa dessas eu quebrei a cara, né? Que é com Júlio Verne, que eu não tinha lido na infância, nem na adolescência, embora fosse o autor preferido do meu pai. E no primeiro capítulo do livro, né, que é o Lacunas, esse autor consta como um autor não lido. Mas no último capítulo, Leituras Tardias, um dos aspectos que eu trato é justamente desse encontro tardio com o autor da juventude, e que para mim foi um grande prazer, foi como renascer como leitor, né? Foi como voltar a ser um leitor jovem, formando imagens mentais das leituras que eu fazia. Então eu tento, né, explorar essas várias formas de protelação literária numa tipologia que é só minha, né? Cada um é um pouco, a ideia é um convite, é que o livro funcione como um convite para cada leitor explorar as suas próprias lacunas e as suas próprias razões para não ler os livros que não leu. Uma outra pergunta, Charbeck, guardar livros não lidos também projeta uma ilusão de que no futuro a gente vai ter tempo para ler tudo, como você acabou de falar, né? Aquela situação ideal, eu tenho isso com Montanha Mágica, por exemplo. Eu já comecei a ler, avanço muito no livro e acho que eu não posso ler esse livro sem ser num momento muito especial. Qual é, no seu entendimento, o efeito de olhar para esses livros intocados na estante? O que eles trazem para a gente? Tem uma frase do livro que é assim: uma parede, a biblioteca de lacunas é muito mais sedutora que uma parede coberta de livros lidos.
O que me parece é que a lacuna é aquilo que dá vida a uma biblioteca, né? Uma biblioteca puramente de livros lidos, ela perde um pouco da sua vitalidade. É claro que ela é um alimento para a releitura, né, que é esse grande prazer. Mas a releitura também é um grande prazer porque existe o contraste com a leitura, né? Se toda leitura for uma releitura, essa relação também vai ser de outra ordem. Eu estou filosofando aqui, mas simplesmente para dizer que ter o livro, né, desejado e ainda não encontrado em casa é, para mim, funciona como um grande motor, um grande alimento mesmo do meu desejo de leitura. Porque, às vezes, tudo que eu quero é parar a vida onde eu estou, né? Me esquecer, abrir um livro e encontrar alguma coisa que eu não tinha imaginado. Um livro que despertou meu interesse 10 anos atrás, que eu encontrei num sebo, né? Eu vou muito a sebo, aqui no Rio os sebos são ótimos, então volta e meia eu estou comprando livros que eu sei que eu não vou ler naquele momento, que eu sei que eu não vou ler amanhã, mas que algum dia podem gerar um encontro propício, né? Livros que eu vou flertando com eles ao longo, às vezes, de uma vida inteira. Então, para mim, esse é um grande barato de ter livros em casa, né? O livro em casa é sempre um problema, dá poeira, quando você se muda de apartamento é a coisa mais trabalhosa, mas eu não abro mão disso, porque essa possibilidade, né, de me esquecer de um livro e depois reencontrar com ele 10 anos depois, é um dos grandes prazeres desse universo geral da leitura. Legal. Charbel, muito obrigada por essa conversa, pelo alento que Lacunas traz para leitores tão ávidos quanto eu. Sucesso para você, muito obrigada mesmo. Obrigado, Beth. Uma alegria estar aqui no Frequência Escrevedeira e espero que seja legal esse episódio do podcast. Cacos. Talvez o objeto ótico que mais se aproxime da personalidade da avó seja o caleidoscópio. Como metáfora, o caleidoscópio nos convida a olhar e a fantasiar. Por meio desses três espelhos, podemos escapar da lógica binária do bem e do mal e ver uma figura se multiplicar em novas e renovadas formas, sempre diferentes de si mesmas. O caleidoscópio é ainda a imagem de uma escrita que busca, a partir de cada pedacinho da memória, recompor não uma imagem total, mas uma imagem levemente distorcida. Sei que a representação que estou criando dela, ao reconstruí-la a partir das palavras e da memória, é parcial e instável, totalmente contaminada pelo meu imaginário e pelos meus diferentes graus de ficção que existem através de cada palavra. Se existe um objeto verdadeiramente mágico, esse objeto é a escrita e sua lógica encantada, capaz de me mostrar o que sozinha eu não conseguia enxergar. Flávia Perê é romancista, poeta e professora de criação literária, mestre em teoria da literatura e doutora em educação pela UFMG. Publicou obras como Uma Mulher, que recebeu o Prêmio Internacional Jean-Jacques Rousseau, Mulher Bomba e o mais recente, Coisas Presentes Demais. É de Coisas Presentes Demais esse trecho maravilhoso que eu acabo de ler e é sobre ele que vamos falar. Bem-vinda ao Frequência Escrevedeira, Flávia. Oi, Beth. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que vai ouvir a gente no podcast. É uma super alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Flávia. Então é bom dia, boa tarde, boa noite, né, que Bom a dia, gente não sabe. é. Flávia, conta conta para quem está nos ouvindo do que trata o seu último livro. Sim, Coisas Presentes Demais é um romance escrito em fragmentos, né, no formato fragmento, onde eu tento contar essa história de reaproximação de uma neta e uma avó, né? Essas duas personagens, o livro é muito autobiográfico, essas duas personagens, por várias questões que foram acontecendo ao longo da vida, elas se distanciaram, se afastaram. A neta nutre uma mágoa muito profunda por essa avó, mas quando essa avó é diagnosticada com a doença do Alzheimer, quando o Alzheimer começa de fato, né,
a destruir a memória, ela na tentativa de entender quem foi essa mulher, o que levou essa mulher a ser como ela era, a fazer determinadas coisas, ela se aproxima de novo dessa avó. E a forma de aproximação que ela usa é a escrita, né. Então ela está escrevendo um livro sobre a avó e, ao mesmo tempo que ela está escrevendo esse livro, ela também está pesquisando o que é o Alzheimer, que doença é essa, o que é perder a memória, o que significa, né, essa desarticulação profunda da nossa memória. Então é mais ou menos essa história que o livro conta. Lindo. O título do livro evoca para a gente uma dualidade que eu acho intrigante. Uma coisa presente demais pode ser algo positivamente inesquecível ou sufocante, doloroso de carregar, né? Queria que você falasse como é que foi equilibrar essa dualidade. Você acabou de falar um pouquinho desse processo de transformação dessa própria avó ao longo da escrita, né? Como é que foi equilibrar essa dualidade ao escrever sobre a perda de memória da sua avó e escavar todas as suas lembranças sobre ela? Sim, é, exatamente, o título tem essa dualidade, né, porque uma coisa presente demais pode nos atormentar muito, né. Esse título, só para explicar brevemente, eu roubo ele de um verso da poeta argentina Tamara Kamenzain, que é uma poeta que eu gosto muito, e que ela tem um livro sobre o Alzheimer da mãe dela, que se chama O Eco da Minha Mãe, que foi traduzido para o português. E em algum momento ela está ali escrevendo sobre a mãe e lembrando muito das memórias da mãe, das palavras que a mãe falava, do léxico, dos gestos, e aí ela vai falar, né, as coisas presentes demais, assim, como que nesse momento de esquecimento também se produz uma intensificação da memória. Então eu acho que o título ele trabalha com essas 2 características. Uma coisa que é presente demais, porque no ato de rememorar a memória se torna muito intensa, muito viva, muito concreta, mas uma coisa presente demais pode ter também essas oscilações, né, essas oscilações entre o gostar e o não gostar. Eu acho, Beth, assim, eu tenho falado um pouco sobre isso, que a escrita ela constrói a sua uma espécie de ética, né, de aproximação. Eh Ao aproximar da minha avó pela escrita, eu consegui ver facetas da personalidade dela, lados da personalidade dela que antes eu não conseguia ver. Então esse primeiro fragmento que você leu dos cacos, ele é muito real, né, como se a escrita fosse um filtro, uma lente, um óculos que muda um pouco o real. E esse real que antes era muito atravessado por questões familiares, por o modo como certas pessoas viam a minha avó, ele desaparece e eu consigo começar a ver outras facetas. E aí o livro traz esse movimento, assim, né, de mostrar essa avó como uma pessoa muito difícil, mas também como uma pessoa rica, uma pessoa fascinante, com uma história, né, muito interessante. Foi a minha tentativa de equilibrar, né, de não fazer um retrato muito cruel, mas também de não fazer um retrato só uma homenagem, passar um pano para as questões dessa avó que são complexas, né. Com certeza, com certeza. Você escreveu num trecho do livro, e é justamente sobre isso que eu vou falar, você escreve: "O problema ético continua me atormentando. Às vezes penso que estou fazendo uma caricatura dela". Escrever uma história familiar, é claro, implica inevitavelmente também escrever sobre outras pessoas que fazem parte dos nossos caminhos. Como é que você decantou essa questão ética que você mesma coloca no livro? Sim, eu fui decantando depois que eu escrevi o livro, assim. Eu sou professora de escrita, então eu gosto de falar isso, porque eu fiz o que eu falo para os meus alunos fazerem. Quando a gente está escrevendo uma história, nesse momento que é só eu sozinha com a história e com o computador, eu não posso deixar que a autocensura atravesse o meu olhar. Então eu escrevi tudo, assim, da forma como essa história chegou em mim, com coisas que eu ouvi ao longo da vida. Depois eu me afastei dela, fui pedindo para amigas escritoras lerem, uma dessas amigas foi a Ieda Magri, né, que é uma pessoa muito importante na construção desse livro, e fui entendendo que eu tinha que fazer alguns ajustes. Que eu não podia, eu acho, né, isso é uma coisa muito pessoal, que eu não queria expor opiniões dos meus familiares sobre a minha avó.
que eu poderia falar a minha própria opinião. Eu sustento o que eu penso sobre ela, mas eu não poderia falar coisas que foram faladas ao longo da vida, mas que não foram autorizadas a serem publicadas, e muito menos quando uma pessoa me confidencia algo sobre a minha avó, ela nunca imaginaria que isso um dia virar livro. Então eu limpei eu fui limpando o livro dessas opiniões familiares. Mesmo assim, eu ficava um pouco tensa, fiquei com medo de estar fazendo uma caricatura mesmo, né, a caricatura exagera, né, exagera uma característica. Mas depois que o livro foi publicado, os retornos que eu fui tendo, assim, os retornos das minhas primas, principalmente, foram muito importantes, e elas falaram: "É super amoroso, é um livro amoroso. Tem a questão que 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 pega, mas também é um livro amoroso". Então eu acho que foi importante, sabe, eu não me arrependo, não me arrependo de ter feito esses ajustes. E eu brinco às vezes, né, se um dia eu quiser escrever uma história, assim, com toda essa dimensão de rancor que existe na relação entre mãe e filha, eu vou escrever uma ficção que não vai ser sobre a minha avó e sobre a minha mãe. Aqui eu quis respeitar, a privacidade delas, o espaço delas, né, o direito de ter essa privacidade. Perfeito. Eu acho que é assim, a gente sente como leitor que é muito real, mas não é edulcorado, é respeitoso, é carinhoso, mas tem, como toda boa família, tem as suas arestas que nem sempre a gente consegue aparar, né. Mas a narrativa do livro, como você mesma falou, ela não é linear, ela é construída por fragmentos, silêncios, lampejos. Essa estrutura caleidoscópica, Fávia, ela foi uma escolha estética consciente desde o começo ou foi a própria natureza fragmentada da memória que ditou esse ritmo e essa forma da escrita? O que que veio primeiro? Na verdade, essa forma, né, é uma forma que eu já exploro há muito tempo. Eu até estava outro dia conversando com meu marido, falando: "Acho que eu tenho que parar de escrever em fragmento". Eu explo eu exploro essa forma há muito tempo. Eu escrevi um livro, eu até trouxe aqui para mostrar, que é o Instruções para Montar Mapas, Cidades e Quebra-Cabeças, que ele é todo nessa mesma estrutura do fragmento. É um livro sobre memória também, né, a memória é algo que me obsessiona, assim. A minha tese de doutorado foi escrita no formato fragmento. O fragmento é uma forma que eu sinto que me dá muita liberdade de criação, porque eu posso explorar diferentes gêneros literários num mesmo livro. Então tem fragmentos mais ensaísticos, tem fragmentos mais poéticos, tem fragmentos ficcionais, tem fragmentos narrativos. E essa forma do caleidoscópio, da colcha de retalho, do fragmento, do fractal, né, são muitas imagens para falar, né, do mosaico, disso que vai se formando a partir de pequenas peças, é muito interessante. Mas também tem a questão da própria memória, né. A memória, não só a memória que se perde, ela já é fragmentada, ela é lacunar, né. Então eu achei também que era a união perfeita entre forma e conteúdo, né, entre forma e conteúdo para abordar uma memória que vai se desfazendo e que nesse desfazimento vai deixando esses rastros, esses vestígios de diferentes naturezas que eu vou tentando montar, né, como esse quebra-cabeça também, Legal. né. No livro, a sua avó, é claro, ela é descrita como uma pessoa difícil, mas também como uma figura exuberante, quase performática, né, que desafiou de alguma forma as estruturas tradicionais da sociedade mineira da época dela. De que maneira, Flávia, resgatar o brilho, as poses, os figurinos da sua avó funcionou também como um ato político de preservação da identidade feminina, contra esse duplo apagamento, o do tempo e o da sociedade patriarcal com uma mulher como ela? Sim, sim. Nossa, eu acho importantíssimo, assim, para mim teve uma questão pessoal de admirar a minha avó, que era algo que não existia. Então eu falo, eu escrever esse livro, eu ganhei uma avó que eu posso admirar, né. Ela tem aspectos admiráveis. E também tratar dessas mulheres, né, nascidas ali por volta dos anos 30, que casaram na década de 50 e que tinham um script muito fechado para essas mulheres, principalmente mulheres do interior, né, de cidades muito pequenas. A minha avó não estudou, né, minha avó fez até o ginasial e não estudou mais. E quando ela casa, o casamento é um destino seguro, né,
de que agora ela vai cuidar dos filhos e vai ser devota desse casamento. Só que ela rapidamente percebe que o casamento não era a fonte de realização dela, o casamento não é a fonte de felicidade, nem a maternidade. E ela, de um certo modo, ela rompe com isso, ela não rompe radicalmente, se a gente for pensar, por exemplo, numa personagem como Helena Ferrante, né, que a filha vai embora da casa, né, a mulher abandona a casa, abandona o lar, mas ela tem essas linhas de fuga, né, e essas linhas de fuga da minha avó era o mundo da fantasia, da festa, do baile, né, e ela sempre foi uma pessoa muito, assim, de sair demais, de se arrumar muito, muito exuberante. E o meu avô, em contrapartida, é o que me contam, né, queria que a esposa ficasse em casa, né, queria uma esposa católica, né, não essa mulher sedutora. E eles tinham muitos embates, né, então eu acho que quando a minha avó vira e fala: "Eu vou sair, eu não vou mais ter filhos", ela teve 4 filhos e depois decidiu que não ficaria mais grávida, isso pré-pílula anticoncepcional, né, então a gente consegue imaginar aí como que ela deve ter dado os pulos dela para não engravidar. Vou trabalhar, e o meu avô falava: "Você não precisa trabalhar", mas ela foi rompendo coisas que eu não precisei fazer, né, não precisei, porque eu já sou de uma outra geração. Então a minha avó, uma mulher ali no interior de Minas em 1950, rompeu com muitas coisas, né, e pagou um preço alto por isso também, né, porque era muito criticada, né. Bom, em Coisas Presentes Demais, apesar dele nascer de uma vivência muito íntima e familiar sua, quem lê o livro é imediatamente transportado para suas próprias relações, para o medo universal do esquecimento que a gente tem, do Alzheimer que a gente tem, da perda da memória. Eu queria que você falasse como é que tem sido esse encontro com os leitores, Flávia. Você sente de alguma forma que, ao expor a sua busca pelas memórias da sua avó, você acabou dando voz a uma experiência que muitas vezes as pessoas vivem em silêncio? Sim, sim, sinto muito, assim. E às vezes eu até me espanto, às vezes eu falo: "Gente, como que uma coisa que a gente escreve pode reverberar tanto nas outras pessoas?". Eu acho que tem a dimensão da divisão da dor do Alzheimer, né, de acompanhar um parente com Alzheimer. Isso é uma coisa que muita provoca muito sofrimento, né, e diferentes sofrimentos. Tem tem a filha que sofre com o Alzheimer do pai, né, a filha com Alzheimer da mãe. E as pessoas têm, depois que elas leem o livro, assim, elas me procuram para falar disso, assim, que elas começaram a pensar nessa pessoa também, não só como o doente, mas que ela tem uma história. Tentar olhar para essa pessoa e pensar a pré-história dela, né, o que que ela fez antes, como que ela chegou até ali. Então tem essa dimensão, eu acho que a escrita cria uma comunidade, né, a Cristina Rivera Garça fala isso, né, a a escrita, escrever um livro sobre uma situação dolorosa, difícil, não cura, não é isso, não é essa dimensão da cura, mas ela nos coloca perto de outras pessoas que já sofreram isso e parece que esse estar perto cria uma solidariedade, cria uma comunidade, eu acho que a gente fica mais acompanhado. Então tem essa dimensão e tem uma outra coisa que aparece muito, que são pessoas que não têm nenhuma experiência com Alzheimer, mas que têm experiências com avós. E que falam que ficaram com vontade de escrever sobre a avó, de conhecer mais a história da avó, ou que têm uma relação muito apaixonada com a avó, pessoas que já me falaram assim: "A minha avó foi a minha verdadeira mãe, e eu fiquei muito emocionada porque me fez lembrar dela". Então tem esses 2 pontos, assim, um que é uma experiência mais dolorosa de gente que tem vivido ou viveu a questão do Alzheimer, e a outra que é a relação com a avó como essa pessoa muito próxima, né. Legal. Flávia, eu queria muito te agradecer por essa conversa e por Coisas Presentes Demais, que é um livro muito sensível, que é uma espécie de abraço, né, pra gente nos nossos próprios medos e fantasmas. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, foi uma alegria conversar com você, espero que aí depois as ouvintes e os ouvintes possam também escutar essa conversa. Legal. E você, está gostando do nosso podcast? Então curta, siga, comente e compartilhe. Muito obrigada. Em curso por aqui. Nesse bloco, eu converso com pessoas incríveis que vão dar cursos ou oficinas na Escrevedeira no próximo mês. Aí você já fica sabendo dos temas e provocações que trazem informação, diversão e com certeza vão inspirar boas reflexões durante e depois de cada encontro.
Onde a IA não chega, da expressão de si, a arte com as palavras é o nome do curso online que o jornalista e escritor Sérgio Rodrigues vai oferecer na Escrevedeira de 14 de setembro a 5 de outubro. Sérgio é autor de diversos livros, entre eles os romances O Drible, de 2013, livro do ano no prêmio Portugal Telecom, e A Vida Futura, de 2022. Tem ainda a reunião de contos A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, de 2019, e o volume de ensaios Necessário, eu sei que essa palavra tá, Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempo de Robôs, de 2025. Todos publicados pela Companhia das Letras. Ele também foi colunista da Folha de São Paulo, escrevendo sobre língua e linguagem. Tem livros publicados na França, na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos. Bem-vindo ao Frequência Escrevedeira, Sérgio. Obrigado, Beth. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Explica pra gente, Sérgio, que motivações te levaram a pensar nesse curso? Olha, esse curso, ele é o primeiro curso que eu dou, depois de publicar o Escrever é Humano, né. Então ele tem assim, para mim ele tem um significado muito especial, porque é uma espécie de amadurecimento de uma reflexão que vem de muito longe. Na verdade, começa no meu blog Todo Prosa, lá que eu abri em 2006, ficou no ar por 10 anos, em que muitas dessas reflexões sobre o escrever, e o escrever literatura especificamente, já eram assim um grande motor da conversa com os leitores, né? Eh, e é engraçado, assim, é engraçado não, mas é gratificante para mim que cursos que eu dei na Escrevedeira foram muito importantes para a escrita do Escrever é Humano, né? A conversa com as pessoas nesses cursos, principalmente durante a pandemia, cursos online também, eh, um dos grandes fios, assim, na hora de escrever o livro. Então, é uma reflexão que está em andamento, ela não vai acabar agora, mas eu acho que hoje ela está num nível de maturidade assim muito interessante. Eu estou muito ansioso por esse curso, porque eu acho que a gente vai tocar em algumas coisas muito hoje mais até dramáticas e mais críticas do que elas eram alguns anos atrás em relação à criação literária mesmo. E justamente isso, né, o diálogo do curso com o seu livro, né. Eu queria que você falasse como é que ele dialoga e se a presença da IA é hoje uma questão incontornável quando se pensa em escrita literária e por quê, Sérgio? Olha, ele dialoga muito. Como eu disse, é um passo além do livro, eh, pelo menos um passo, talvez mais de um passo além do livro, porque primeiro porque as minhas reflexões sobre essa questão elas estão evoluindo também, e a própria IA está evoluindo, né? A cena, digamos assim, hoje, em relação às questões de escrita automática, empregadas inclusive na literatura, é uma cena muito mais rica e muito mais controversa e muito mais polêmica e muito mais complicada do que ela era quando eu lancei um livro um ano atrás. Essas coisas estão andando muito depressa, né? Muito rápido. Eh, eu acho que é uma questão crucial hoje, porque a gente tem uma máquina que consegue escrever. Simplesmente, assim, é uma novidade absoluta isso. Os limites dessa máquina ao escrever é que são a grande questão. Hoje tem um debate aberto, tem um debate ainda inconcluso, né, sobre os aspectos éticos disso, os aspectos criativos disso. Tem gente usando, tem gente não usando, tem gente condenando, tem gente que usa para pesquisar temas só, tem gente que usa para escrever mesmo ou para corrigir o seu texto. Existe hoje, eu acho, o início de um senso comum entre jovens escritores, aspirantes a escritor e tal, que eu acho perigoso, que é uma ideia de que a IA escreve melhor do que nós. E eu acho muito importante dizer que a IA não escreve melhor do que nós. A IA pode escrever lá com muita correção, um texto muito limpinho,
e arrumadinho, aparentemente, mas é um texto raso, é um texto genérico, é um texto sem alma. É tudo que a gente não deve fazer quando escreve literatura. É exatamente o oposto do que a gente deve fazer quando escreve literatura. Então, para escrever criativamente, para escrever artisticamente, a minha opinião é que ela só serve como modelo negativo. Ela representa tudo que a gente deve evitar. E o meu curso vai nessa direção, né? E tenta investigar essas coisas mais a fundo. Legal. Tanto no título do curso quanto no encerramento do seu livro, você aponta para os territórios nos quais a inteligência artificial não consegue entrar. Como é que ela opera? Já que ela opera com base em probabilidades e na combinação de respostas a partir de textos que já existem, por onde pode ou deve caminhar o escritor iniciante ou veterano, na tua opinião? E também queria que você falasse do curso. Como é que você pretende acessar, né, ajudar os alunos a acessar a intuição, o desejo e a inteligência, que, como você coloca no Escrever é Humano, as máquinas não conseguem emular, Sérgio? Pois é, eu acho que toda arte é humana, ponto. Assim, isso para mim é um ponto de partida, é um princípio mesmo. Eu não acredito em arte automatizada. Eh, e no caso da literatura, isso fica mais dramático, eu acho, porque isso faz com que cada palavra que você escolhe no seu texto, cada vírgula que você escolhe, cada ponto, cada palavra, eh, seja tão importante quanto o todo. Quer dizer, a estrutura, geral da sua história, o tema, as questões políticas e sociais que a sua história vai suscitar e tal, tudo isso é muito importante, mas não é mais importante do que a vírgula que você botou ali, do que a escolha daquela palavra e não de outra palavra. Quer dizer, é um trabalho simplesmente não terceirizável, no modo como eu entendo, né. E isso está dentro de cada um de nós, assim, não tem muito mistério, a não ser o fato de que, assim, a automatização da linguagem, aquela linguagem de meio de sonâmbulo, que a gente vai usando sem pensar, uma palavra puxa a outra e tal, essa automatização não foi inventada, pela IA, essa automatização foi inventada por nós mesmos, pelos seres humanos, né. A gente tende a ser meio sonâmbulo na hora de usar a linguagem. E é uma coisa que no dia a dia é quase inevitável, a gente repetir fórmulas, a gente repetir clichês, não precisa, ninguém tem a obrigação de ficar usando as palavras de uma maneira ultra consciente no seu dia a dia. Mas na hora de escrever literatura, me parece que sim, pelo menos é a minha, o modo como eu entendo isso, né, esse ofício. O grande exercício é como transpor essa subjetividade que todos nós temos, que é inata, como transpor isso para uma linguagem, cuidada, né, para uma linguagem que chegue ao leitor. Na sinopse do curso, você indica que quer desenvolver com os participantes, agora eu cito, uma reflexão eclética, teórica e prática, técnica e existencial sobre o percurso pessoal e intransferível da escrita, que vai da matéria bruta, nossa observação, imaginação e experiência, até os resultados da arte de escrever literatura. Eu queria que você falasse quais são as provocações que você pretende fazer, Sérgio, para estimular esses 4 níveis de reflexão durante o curso. Isso eu acho que vai depender muito do que as pessoas vão trazer, né, das suas questões, das suas dúvidas, das suas angústias e tal. Mas a ideia é que a gente conversa em cima de texto, né? Tanto o texto produzido, nas nossas conversas de uma aula para outra, texto que a gente vai trocar por e-mail, né? Eu vou enviar alguns textos, alguns exercícios que eu proponho, que eu acho que são legais para aguçar essa percepção de forma e conteúdo, quer dizer, a forma sendo aquilo que a gente precisa atingir, na página, e o conteúdo aquilo que cada um, aquele tumulto interior que cada um está tentando traduzir, né. Mas a ideia é essa, quer dizer, a ideia é que seja uma conversa muito livre mesmo, uma conversa muito livre, sobre esses planos todos aí, e eu acho que essa
essa consciência da forma, ela passa por muitos mal entendidos, e eu acho que a gente vai desfazer, espero desfazer alguns deles nessas aulas. Um deles é achar que forma é sempre brincar com a forma ou exercitar a forma literariamente, é sempre fazer uma coisa experimental, difícil, né, que afaste o leitor comum. E não é isso. Assim, forma é a adequação, né, ao conteúdo que você quer expressar. Legal, legal, Sérgio. Sérgio, muito obrigada por essa palhinha do seu curso aqui para gente no Frequência Escrevedeira. Obrigado a você, Beth, enfim, faço aí uma convocação para essa nossa conversa, nova conversa na Escrevedeira. Eu estou muito animado, eu acho que quem participar vai sair um pouquinho mais consciente assim dos processos e tal, das coisas que levam um texto literário a não ser genérico, né? A ser um texto pessoal. Eu não acredito que se possa ensinar ninguém a escrever, Beth. Cada um aprende sozinho mesmo, Beleza. mas dá para conversar, né, sobre isso enquanto cada um aprende e cada um avança no seu caminho. Legal, vem daí o nome do curso, né? O curso onde a Exato. IA não chega, da expressão de si à arte com as palavras, vai acontecer online de 14 de setembro a 5 de outubro, às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Lembrando que os cursos da Escrevedeira ficam gravados e disponíveis por 60 dias após o término das aulas. E uma ótima notícia: com o cupom Frequência15, você tem 15% de desconto no valor do curso do Sérgio até o dia do início das aulas. Frequência 15, com acento e letra maiúscula. Aproveita! E você, está gostando do nosso podcast? Então curta, siga, comente e compartilhe. Obrigada! De 15 de setembro a 6 de outubro, a escritora Verena Cavalcante vai ministrar o curso online Fiandeiras de Feridas, a literatura de horror escrita por mulheres na escrevedeira. A Verena é escritora e tradutora e uma das principais vozes do chamado gótico tropical brasileiro, com os livros de contos Larva, pela 8,5 em 2015, O Berro do Bode, pela Penalux em 2018 e Inventário de Predadores Domésticos, pela Dark Side em 2021, que foi traduzido e publicado no México nesse ano. E tem também o romance Como Nascem os Fantasmas, pela Suma de Letras, que ela lançou em 2025. Verena tem textos publicados nas antologias de língua espanhola Dantescas Mujeres que Descieron a los Infiernos, pela Fera, em 2024, e Cabeças en la Ventana, pela Elefanta, também em 2024. Bem-vinda ao Frequência Escrevedeira, Verena, é uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Beth. Que apresentação maravilhosa. Obrigada, pessoal que está ouvindo a gente. Obrigada, Escrevedeira e toda a equipe. Explica pra gente, Verena, como é que surgiu a ideia desse curso? Então, ano passado eu ministrei um curso de contos pela Escrevedeira, que é o Narrativas Assombradas, e desde então eu estava pensando em outra proposta, outro tema. E uma vez que eu sou uma autora de horror, o meu expertise, o que eu domino é o horror produzido por mulheres, enquanto mulher. E não acho que a literatura de horror produzida por mulheres seja algo novo, muito pelo contrário, a literatura de horror produzida por mulheres é extremamente antiga. Aliás, eu considero que as mulheres sempre estiveram à frente desse movimento, se a gente for considerar Mary Shelley, Shirley Jackson, por exemplo. Mas de uns tempos para cá, a gente tem o que mudou foi o interesse das pessoas na literatura de gênero produzida por mulheres. E a isso eu acho que nós podemos atribuir esse novo movimento, né, por assim dizer, de autoras da América Latina que estão produzindo horror e sendo traduzidas e ganhando o mundo. E é claro que há muito tempo que isso é feito, né? O primeiro livro de horror da Mariana Enríquez, que é uma autora argentina, por exemplo, é de 1996, 1997.
mas levando em consideração algumas mudanças que eu diria até civilizacionais das redes sociais, por exemplo, que proporcionaram uma politização maior das pessoas, a voz das mulheres está sendo. As pessoas estão mais interessadas em ouvir as vozes das mulheres. Então, pensando nisso, eu quis fazer o curso. Legal. Eu ia justamente perguntar como é que é a presença feminina na literatura de horror. O que que afasta ou o que que nos atrai na literatura de horror? Olha, o que afasta eu não sei, porque para mim só tem atração na literatura de horror. Eu acho que a literatura de horror, ela é uma lupa da realidade, ela é uma lupa, das violências, das desigualdades, e que o horror, ele não é só um tratado, uma maneira de enfrentar a morte, mas ele também é muito sobre vida, ele é muito sobre sobrevivência, né, sobre resiliência. E quando a gente fala desse horror produzido por mulheres, me parece muito que é uma questão quase indissociável entre a experiência de ser mulher e o horror, porque a mulher, ela experimenta o horror no corpo, né? É um corpo que sangra, é um corpo que se modifica, é um corpo que gesta vida, que gera morte. É um corpo que é visto como carne, que é coisificado, que é controlado. É um corpo que, desde esse seu primeiro minuto de existência, passa por um processo de controle muito autoritário. Então, eu acho que o horror, ele é mais do que uma maneira de analisar todas essas questões do ser mulher, ele também é também uma forma de expurgar um pouco dessa raiva. Eu acho que tem muita raiva dentro da experiência de ser mulher, e o horror proporciona esse espaço até de acolhimento, né. Legal, muito bom, nossa, muito interessante. Na apresentação eu falei que você é uma das principais vozes do chamado gótico tropical brasileiro. Queria que você me explicasse o que que é gótico tropical, como é que ele se estrutura, como é que ele se diferencia em relação a outros góticos? Então, me deram essa alcunha, alguém, eu não me lembro, mas costumo me associar bastante nesse novo, eh, subgênero, né, que foi criado, em que se pegam elementos do gótico, né, que tem essa atmosfera sombria, casas assombradas, a presença dos fantasmas literais, também metafóricos, também essa questão do passado que sempre volta, famílias disfuncionais, a decadência humana, o monstruoso. E aí se quebra um pouco desse padrão europeu se sai desse espaço do castelo, da charneca, e vai para a periferia, vai para o campinho de futebol do bairro, da cidade interiorana, e também traz muitos dos elementos da natureza. É gótico tropical porque se passa no Brasil, então todos esses elementos da experiência brasileira estão dentro desse horror. E a linguagem também, acho que por ser um pouco barroca, né, eu gosto muito de misturar, oralidade e linguagem coloquial com uma certa grandiloquência, então eu acho que acaba associando um pouco as coisas. Legal, legal. No seu curso, além da literatura, você vai trabalhar com cinema também, é isso, Verena? E por que que você vai fazer esse cruzamento? De que forma ele vai ser feito? Como algumas das aulas, elas são focadas em questões do horror corporal, né, eu acho que a imagética é muito importante nesse sentido. E o cinema também sempre, trouxe a questão dos arquétipos, né, desses subtemas do horror feminino muito fortemente, mas de uns anos para cá, alguns filmes ganharam, uma visibilidade mundial, como A Substância, por exemplo, que chegou a concorrer ao Oscar,
como Obsessão, que saiu esse ano e deu muito pano para manga. Então, como eu quero trabalhar o horror, dessa perspectiva feminina, eu acho que trabalhar o cinema é muito importante também, que as 2 coisas estão bem atreladas agora na contemporaneidade, e eu tenho alguns livros teóricos produzidos por mulheres, escritos por mulheres, que abordam essa relação entre cinema e literatura, e o horror do corpo, então eu quero trazer tudo isso para o curso. Legal. Bom, você estruturou o curso em 4 encontros, com provocações que eu achei maravilhosas já nos nomes dos encontros. Então Bruxas, Possessas e Histéricas, Loucura e Fragmentação no Feminino, o primeiro, Metamorfoses, um bestiário de corpos indomáveis, o segundo, Nasce um Monstro, o horror na maternidade e na infância, o terceiro, e Medusas e Cassandras, Female Rage e Vingança, o quarto. Se você puder explicar um pouquinho para a gente a dinâmica desses encontros e também falar que você diz que a sua proposta é um misto de curso e oficina de escrita. Fala um pouquinho para a gente como é que vai ser essa dinâmica. Claro, a minha intenção é falar de características específicas dentro de cada tropo, por assim dizer. Então, por exemplo, bruxas e mulheres fragmentadas, né, falar um pouco da questão histórica da histeria feminina, dessa relação que tem entre a loucura e o ser mulher. Então falar das características, né, dentro da literatura, mostrar alguns exemplos cinematográficos, como por exemplo, Possessão, do Zulawski, que é um filme que engloba muito bem essa questão. E material teórico, né, dentro dessa temática. E ao fim da aula, a minha intenção é lançar uma proposta de produção de texto dentro dessa temática. Ano passado eu fiz algo parecido, então, com uma semana de antecedência das aulas, eu enviava o material de apoio, enviava contos também que vão ser analisados e discutidos em aula. Parece que não dá tempo, mas dá tempo de fazer tudo. E e aí os alunos, as alunas produzem o texto e me enviam por e-mail, e eu retorno com apontamentos, comentários, etc. Legal. Verena, muito obrigada por ter apresentado um pouquinho do seu curso aqui para gente. Muito sucesso no curso para vocês. Obrigada, um beijo, façam o meu curso e vejo vocês lá. Legal. O curso Fiandeiras de Feridas, a literatura de horror escrita por mulheres, vai acontecer online de 15 de setembro a 6 de outubro, às terças-feiras, das 7h30 às 9h30. Lembrando que os cursos da Escrevedeira ficam gravados e disponíveis por 60 dias após o término das aulas. Agora, uma boa notícia: com o cupom Frequência 15, você tem 15% de desconto no valor do curso até o dia do início das aulas. Frequência 15, com acento e letra maiúscula. Aproveita! E aí, gostou? Então entre no site da Escrevedeira, www.escrevedeira.com.br, para saber mais sobre esses e outros cursos. Clubes de leitura. Você já participou de um clube de leitura? A Escrevedeira tem 2 opções online, de literatura contemporânea e de clássicos. Neles, você compartilha suas impressões com outras pessoas e amplia sua leitura. Vamos ver quais serão os livros dos 2 clubes no próximo mês? O clube de leitura Clássicos de Setembro já vai ser no primeiro dia do mês para a gente começar bem. 7h30, online, eu, Luciana Gerbovic, Patrícia de Tovo na mediação. Tem sempre uma turma muito boa, inteligente, sensível, para a gente conversar e sair ampliado. E a gente vem com Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Essa mulher moradora na década de 1950, na favela do Canindé, em São Paulo. Essa mulher que se sustenta também com a literatura, o amor
pela literatura, pela leitura e pela escrita. É sobre isso também que a gente vai conversar. Vem! Clube de Leitura, Literatura Contemporânea, de setembro, da Escrevedeira, vai acontecer na nossa regrinha, segundo sábado do mês, dia 12. 10h30 da manhã até meio-dia, online. Eu, Luciana Gerbovic, na mediação. A gente sempre tem a participação do Flávio Cafiero, esse escritor contemporâneo que tem uma leitura apuradíssima e nos contempla com ela todo mês. Vem também uma turma incrível, a gente sai ampliadíssimo desse clube. E no dia 12 de setembro, a gente vem com Sobre os Ossos dos Mortos, da vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk. Esse livro aqui que tem humor, personagens incríveis, uma mistura de temas e ótima literatura. Vem aí conversar com a gente. Quer participar desses clubes de leitura? É só entrar no site da Escrevedeira, www.escrevedeira.com.br, para saber mais e fazer sua inscrição. Cozinha Literária. Que tal conhecer outros protagonistas que fazem o mundo dos livros girar? O bate-papo aqui é com pessoas editoras, tradutoras, ilustradoras, críticas, mediadoras, influenciadoras, a lista é enorme. Bora falar com esse povo? Na cozinha literária desse episódio, vamos falar daquele momento em que a paixão individual pela literatura ganha as ruas e vira uma grande festa coletiva. Vamos mergulhar nos bastidores da organização das feiras literárias para entender como nasce a magia desses eventos que movimentam o turismo e a economia, interagem com a identidade local e estimulam a formação de novos leitores. A ideia é descobrir como é feita a curadoria e quais são os maiores desafios e alegrias de realizar esses encontros pelo interior do Brasil, longe das capitais ou centros regionais, onde, pelo menos aparentemente, é mais fácil organizar eventos literários de grande porte. Para essa conversa, estamos recebendo duas mulheres que vêm se dedicando justamente a expandir e democratizar as conversas sobre livros. Esther Figueiredo é sócia-diretora do Estúdio Palma, escritora, idealizadora e mobilizadora da Rede Colaborativa de Curadoria Literária. Ela é curadora da FLIGE, Feira Literária de Mucugê, evento que anualmente transforma as ruas históricas da Chapada Diamantina, na Bahia, em um centro de grandes conversas. Esther também é autora do livro Curadoria Literária, Enfoque para Eventos, publicado em 2024 pela Pontes Editores. A Maria Adélia Menegaso é professora e autora de diversos livros, como A Poética do Recorte, além de artigos em coletâneas e periódicos das áreas de letras e artes. Ela é membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Desde 2015, a Maria Adélia é curadora da FLIB, Feira Literária de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que conecta a exuberância local com a produção literária regional e nacional. Esther e Maria Adélia, que honra ter vocês duas aqui. Sejam muito bem-vindas ao Frequência Escrevedeira. Imagina, prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Conhecer a Esther é um prazer imenso também, porque dividimos o mesmo tipo de trabalho, né? Fazemos o mesmo tipo de trabalho. Alegria também estar aqui na Cozinha Literária com Beth, encontrar a Adélia, a gente que percorre e está sempre nessa trajetória aí de distribuir o livro e a literatura. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Conversar com vocês aguça a minha curiosidade, eu tenho que confessar e tenho certeza que é de todo mundo que está ouvindo a gente. A Feira Literária de Bonito teve a sua primeira edição em 2015 e a Feira Literária de Mucugê nasceu um ano depois. Vocês duas estão à frente delas desde o começo. Eu queria saber em que momento e por que vocês decidiram se dedicar à curadoria de uma feira literária. Esther. Nós começamos esse caminho na literatura por meio de um grupo que a gente já tinha de clubes de leitura e de espalhar essa formação dos letramentos literários.
Então, há uma década atrás, né, a curadoria literária era muito pouco conhecida. A gente vê a curadoria em espaços mais institucionais e nas artes. E Uhum. criamos uma rede colaborativa de feiras e festas literárias em 2018, já a partir dessa experiência da Frigê em 2016. Então, hoje a gente não diz assim, Adélia, que foi um deslocamento, mas uma continuidade, né, e um É. aperfeiçoamento de um trabalho que já havia feito também. E eu tenho uma atuação forte ainda na academia, na universidade, formando professores com projetos pedagógicos, projetos de leitura. Então a gente tem esse braço, né, ainda de formação leitora, não só no espaço das escolas, mas em espaços também comunitários, e essa grande festa, feira, festival, que é você estar, né, no miolo mesmo, né, e também no centro de um evento literário. Legal. Maria Adélia, como é que É. foi para você em Bonito? Olha, para mim foi uma coisa muito diferente, né, porque eu também era professora na Universidade Federal, eu estava me aposentando e recebi o convite para fazer a primeira feira. E aceitei, fizemos a primeira com toda a dificuldade, pouquíssimo público, assim, quase frustrante, né. Mas enfim, aconteceu e cada vez que fazia uma edição, eu falava: "Não, agora eu vou parar, não quero mais", sabe, assim, fui, né. Mas chegou um ponto que eu pensei: "Bom, se eu não fizer isso, o que é que eu vou fazer?", né. E, fazer essas 10 edições também para mim foi importante, acho que para a Esther também deve Sim, ser, essa continuidade, porque não adianta muito a cada edição você convidar um curador, como é feito nas grandes feiras, né, pelo Brasil afora, porque a gente não tem essa possibilidade de contato com a cidade. E é isso mesmo, né, a gente precisa da continuidade do evento. Justamente, né, para ele ser um evento de formação de leitores, né. Excelente. É, foi por Vocês aí. duas cuidam de eventos literários em cidades que têm um apelo turístico muito forte, né? Mucugê, na Chapada, e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Como é que a curadoria de vocês trabalha para que a feira não seja apenas mais um evento turístico da cidade, e sim uma extensão da própria identidade, da história, do povo local e da sua integração no contexto nacional? Então, o nosso trabalho começa com as escolas municipais, né, desde a primeira Hum. edição. Então todo ano, assim, 500 crianças por período são colocadas na praça da cidade, a Praça da Liberdade, né, tem esse nome bacana também, que ajuda. E aquelas crianças descem e têm o primeiro contato, com a literatura, né, contando histórias, ouvindo histórias, assistindo teatro de mamulengo, cantando, fazendo oficina de poemas, e tal. Então, esse primeiro contato foi importante, porque daí os pais começaram a participar também. Os professores se envolveram muito com a gente, né. E hoje a gente já consegue ter também a presença de cidades do entorno. Quer dizer, a uhum, FLIB está fazendo alguma coisa além de ser um evento, né, ela já deixou de ser um evento, ela já faz parte do imaginário daquela região toda. E isso para a gente foi fundamental, isso. chegar Acho que até a aí. nossa realidade aqui na Bahia é essa também, Adélia, porque É, a gente entende não como um evento, mas como uma política e a literatura como direito. Então, se exato, o território é conhecido como território turístico, ele agora é conhecido também como território literário. E você tem exato. razão, porque eu acho que tem uma certa continuidade em manter a curadoria e a gente espalhar essa ideia de curadorias adjuntas, porque vão se agregando vários Isso, municípios e também diferentes perfis de público. Então, para a exatamente. gente, Beth, nessa experiência da Frigê, o turismo, inclusive a literatura, serve para interpretar o turismo, né. Entra a questão da sustentabilidade, mas o que tem ali é a literatura como ficção, para poder também ter essa lente, digamos, de interpretação de problemas socioambientais, mas também reafirmar a relação da literatura com outras linguagens, e essa capacidade também
da gente desenvolver um evento que já não é mais reconhecido como evento. Fico feliz na FLIB também ser assim, né, É, porque a gente se vê na FLIB é e a muito bom. FLIGE realmente já tem essa consolidação das É, pessoas não estarem no lugar apenas pelo tombamento patrimonial, pela questão do Uhum. tombamento paisagístico, mas porque vai encontrar a literatura, vai encontrar o escritor, a escritora, os projetos pedagógicos, a é, leitura, e é uma feira que acaba se tornando uma festa é, também, né, uma dimensão de é. festa. E no início também, né, a gente, percebia a surpresa do turista, sabe, quando chegava e via que tinha uma feira literária na cidade. Hoje a gente já tem, assim, informação de turistas que estão indo para a feira, né, Que mais lindo. ali do Eu entorno do também. centro-oeste mesmo, né, mas Hum. essa possibilidade já está se aventando. Mas eu imagino que, assim, fazer para quem está na plateia parece tudo lindo, tudo mágico, mas a gente sabe que colocar um festival, literário de pé, fora das capitais, envolve uma É. engenharia muito complexa, né. Eu queria saber de vocês quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam em termos de logística, na organização das feiras, com convite, transporte de autores, captação de recursos, envolvimento das editoras, atração do público leitor, como é que é colocar isso tudo em pé? É. Bom, lá em Bonito, a gente não tem nada, assim, de pra montar a estrutura, então ela vai toda de Campo Grande para lá, né, são 320 quilômetros. Os caminhões vão chegando com tendas, com todo aquele arsenal de montagem lá da feira. Essa é uma parte, assim, que não depende da gente, né, Esther, essa parte da montagem, né. Uhum. Mas, aí tem o outro lado, né, você faz o convite para o autor, e agora já existe um aeroporto em Bonito, então facilitou demais a nossa vida. Porque antes as pessoas tinham que chegar em Campo Grande e depois irem de carro, né, mais 4 horas, 4 horas e meia de viagem, então atrapalhava muito. Algumas pessoas não têm muita noção de onde fica, né, Bonito, se tem estrada, se tem onça no meio da rua, né, ainda, por incrível que pareça, ainda tem, há pessoas que pensam assim, né, e não é por aí mais. Nossa, muito diferente. Então o convite eu faço diretamente para o autor. Eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, eu mando uma mensagem pelo Insta, né, porque a gente não tem, assim, agentes literários aqui em Mato Grosso do Sul, então é a nossa função, né, então você tem que fazer esse contato todo, aí esperar a resposta, às vezes você está Uhum. com a programação pronta, a pessoa não pode vir mais, porque aconteceu isso ou aquilo, né, então, são várias as dificuldades que a gente tem, assim. Uhum. Mas no final, né, a hora que está montado ali o palco literário, onde a gente faz as entrevistas, os estandes, nós tivemos que montar uma livraria da Flip, porque Bonito não tem livraria, né, então, chegou um determinado momento, eu falei: "Gente, o autor vem, a autora vem, e eles não têm o livro para autografar, né, para os leitores, né". E aí nós montamos, então a gente faz um aporte também da verba para a distribuidora, e eu faço a lista dos livros e Uhum. e ela manda, assim, e a gente Entendi. monta uma livraria. É por aí, né. É por aí Mas também, é. Esther, na É Fligê, por como é que é? aí. É por aí também. Essa questão de logística, sempre a cada evento demanda uma logística diferenciada. Se a gente pensar 10 anos atrás, a gente também não tinha uma livraria, não tinha uma distribuidora, e a gente vai aprendendo com os parceiros, trocando as experiências. Então, hoje a gente já conta também, né, com o salão de editoras, com escritores independentes e Uhum. editoras também que já têm um assento maior no mercado editorial. Não só escritores e curadores estão presentes na feira, mas outros agentes também do mercado, como o próprio livreiro, designers. Então a gente vence determinadas questões de logísticas
captando também recursos por meio de edital. A depender do É, volume de edital, a gente faz um evento maior ou menor. A gente sempre isso. teve, né, um apoio muito grande de apoio público e de parceiros locais, principalmente porque as feiras que a gente tem no circuito da rede colaborativa, todas elas são públicas, né, gratuitas. A gente não tem Sim. cobrança de nenhum ticket, né, de nenhum ingresso para É, acessar toda a programação literária, como também a programação adjunta da programação literária, que é o teatro, o cinema, a produção musical também. Então, aham. logística, eu acho que se a gente tivesse muito dinheiro em mão, né, Adélia, a questão local, né, Ah, das dificuldades locais ficaria a gente muito mais vencia. Então a gente está ficaria lutando mais cada vez fácil. mais para que É, tenha mais aporte de é, recursos, né, é, e leis também de incentivo à é, literatura, porque quando fala assim, incentivo à cultura, né, Beth, parece que a literatura é a prima pobre, então a gente tem é, que mostrar, né, que o livro está ali. Livros em diferentes formatos, e é é, um direito você encontrar numa casinha do interior, né, chegar lá, ver que tem um livro que foi lançado na feira, eu acho que isso é a glória do leitor. é, Né, às vezes um livro é uma biblioteca que está naquele lugar. é Por isso que verdade. a gente insiste na feira, insiste na qualificação também dos profissionais que produzem a feira. A gente não abre mão de ter, antes de formar a equipe, de dizer: "Isso é um evento literário, tem uma dimensão de curadoria literária, não é um evento só de exposição de livro, é um evento de formação leitora". Então tem essas dificuldades, tanto na logística mesmo material, como no conceito, na questão conceitual também, de entender Hum, esse funcionamento. Mas é isso que legal. isso que é bom, né, a É, gente cai no fogo e tem água para é, molhar a gente ali e Eu apagar queria que incêndio. vocês me falassem da curadoria mesmo, quer dizer, como é que vocês costumam sentir o espírito do tempo para definir os principais eixos de debate em cada edição, que autores levar, como é que vocês juntam os autores, reconhecidos nacionalmente com os autores locais, como é que é isso, Esther? Conta pra gente. Eu parto muito da questão local mesmo, né. Essa edição particularmente, a gente está tendo há uns 2 anos, já há uns 2 anos, um movimento muito grande de defesa de patrimônio ambiental no município de Mocugê. uhum, Então, assim, a gente levou um catálogo de escritores, pensou um recorte de curadoria que fizesse esse diálogo, né. Então, há um problema local, que também é social, é do Brasil todo, e a literatura vem como ficção, para poder nesse caso específico, mostrar essas distopias e, ao mesmo tempo, também dizer se produz literatura a partir daquilo que ocorre aqui, nesse Hum, local. Então, esse espírito do tempo, a gente é um tempo também, às vezes, pretérito do que já ocorreu, né, não é só a uhum. vanguarda. E o evento faz essa matriz, né, de construção de conteúdos literários. Às vezes, né, Adélia, a gente pensa em homenagear um escritor já póstumo e o público pode achar: "Ah, mas já morreu, já não está mais é, aqui, para quê?". Mas você pega, falando de um escritor baiano, Castro Alves, está passando a novela, essa novela trabalha com recortes, né, de pessoas escravizadas, aí você uhum, coloca Castro Alves, atualiza o pensamento de Castro Alves, exato. já faz essa relação, então esse espírito de tempo ele é uma intercontinuidade, né, É, entre o que está perfeito. no momento. E por isso que eu acho que é importante a curadoria, Beth, né, porque a gente faz esse tecido literário dizer que em diferentes tempos, né, ele chega para você com essa interpretação da realidade. Legal. É, E eu você, Mariadela, como é que é lá em Bonito? Lá em eu Bonito não, aí em é Bonito? imbo É. então, eu trabalho com 4 pessoas, né, que moram em cidades, uma delas mora em Corumbá, a outra mora em Dourados, e os outros 2 aqui em Campo Grande. Então, são espécies de olheiros, né, então a gente começa pelo local. Quer dizer, eles vão aos lançamentos, eles recebem os livros dos autores, eles leem, aí a gente se reúne e começa a pensar mesmo, né, porque aí também todos são leitores, são mediadores de clubes de leitura, e aí a gente começa a fazer uma seleção, assim, quer dizer, em função
daquilo que está sendo discutido, né, em termos de literatura. Por exemplo, o ano passado, né, a autobiografia, biografia, então a gente foi por esse caminho, né, e Uhum. acabou, fazendo foi uma feira linda também, assim, sabe, com Uhum. autores muito participativos. Foi Então tem essa fantástico. preocupação do local, desse Do diálogo do local, local com é. a autoria mais É. conhecida nacionalmente, é isso? Então, tanto é que a gente nem fala, assim, autores brasileiros e autores locais, né, ou regionais. Eu falo autores locais e autores de outros estados brasileiros, sabe. Eu Perfeito, já assim, no discurso a gente já vai refinando, né. E isso é perfeito. muito importante para o pessoal daqui, para os autores daqui, porque a gente está conseguindo ter uma cena literária sul-mato-grossense, autores jovens publicando, editoras jovens também, né, sendo Uhum. montadas, sabe, é um entusiasmo mesmo, assim. É. A Tá. própria E feira, Esther, eu imagino que faz essa roda girar, né? faz. Faz e, assim, às vezes tem a denominação, assim, é uma feira internacional, por que que não tem a denominação de Feira Literária Internacional de Mucugê? Porque a gente encontra, né, essa produção literária nacional, né, baiana especificamente, mas aquele que já escreveu, que já participou da feira, são 10 anos, Adélia, acho que tem essa experiência aí. É, Então você tinha um adolescente, uma criança que 10 anos depois está com 18, 20, 24 anos, é, e já fala assim: "Ah, exato. eu já quero escrever", tem esse espaço para ter também sua produção. É, E é Legal. isso, a gente gira, gira, né, a roda gira, independente da gente, a terra gira e a gente tenta acompanhar, né, é. esse fluxo aí de produção literária. Bom, a Tudo vai experiência de vocês é, acho que serve de farol para muita gente, eu tenho certeza absoluta disso. Para quem está ouvindo a gente agora, em qualquer canto do Brasil, e né. sonha em criar uma feira ou um festival literário na sua cidade, que conselho vocês dariam para essas pessoas tirarem os seus projetos do papel? Qual é, assim, a dica? Fundamental, muita coragem, né, não desistir. Ficar ali na frente de quem você tiver que ficar para dizer: "Olha, isso é importante, ler é uma coisa importante, é o direito de todo cidadão brasileiro. A gente precisa combater toda essa ignorância, né, que graça, principalmente nos lugares mais longínquos, assim. E quando você chega com um livro, né, você chega com uma história bem contada, faz toda a diferença. Pode acreditar, E vocês Verdade, pode acreditar. Acho que buscar parceiros, saber que já tem um né. movimento no Brasil todo de quem faz, né, de quem já tem essa responsabilidade do livro com a literatura. E acho que não deve abrir mão, que você tem que ter a escritora, o escritor, a obra, né, e o público leitor. Acho que é isso que diferencia uma É, feira, uma festa, um festival literário de um evento de literatura, de um simpósio de literatura. é. Então, legal. isso realmente acho que cria, né, essa liga, né, do É. reconhecimento, da criação de uma programação literária, né, da curadoria literária para um evento. Legal. Pô, Esther, Maria Adélia, muito obrigada, foi uma delícia, a gente podia ficar muito tempo mais, Pedimos imagino que vocês tenham muita coisa para ensinar para gente. O trabalho de vocês na Frigê e na Flib é uma inspiração para todos nós, no sentido justamente de pensar a literatura de forma democrática e inclusiva. Foi um é. privilégio receber vocês duas aqui no Frequência Escrevedeira. Muito obrigada, Esther. Muito obrigada, Maria Adélia. Muito Obrigada, obrigada, Beth, pelo Beth, né, convite, obrigada prazer também. conhecer a Esther, assim, né, foi muito bom mesmo. E espero vocês em Bonito ano que vem. É, foi Legal. ótimo, obrigado, Beth, e vida longa à cozinha literária, tudo aí. É isso. Também aguardamos nossos Obrigada. encontros. Obrigada. E você, está gostando do nosso podcast? Então curta, siga, comente e compartilhe. Muito obrigada. Lê pra gente? Nesse momento do Frequência Escrevedeira, a palavra é sua. É só gravar um vídeo na horizontal, com cerca de 1 minuto de duração, lendo um trecho de um livro que você adora. Vai ser uma alegria ver e ouvir você lendo pra gente. Vem? Olá, meu nome é Gabriel Teles, sou de Manaus, Amazonas, e eu queria ler para vocês um trecho de Dois Irmãos, de Milton Raton. Não conseguia sair de perto de Domingas.
Um curumim do cortiço foi entregar um bilhete à Rani. Escrevi: minha mãe acabou de morrer. Naquela época, tentei em vão escrever outras linhas, mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo, que nos fez esquecer, também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras, disse Halim durante uma conversa, quando usou muito lenço para enxugar o suor, do calor e da raiva ao ver a esposa enredada do filho caçula. Eu gostei muito da leitura de Dois Irmãos, porque a história, além de abordar vários temas como família, amor, ciúmes e diferença, é muito interessante de se ver como os personagens são complexos e como essas escolhas afetam toda a família. Quer participar também? Então grave um vídeo como esse que você acabou de ver ou ouvir. Não esqueça de dizer o seu nome, de onde você é, o título do livro, escritor ou escritora, tradutor ou tradutora, se for o caso, editora, número de páginas e, é claro, por que você escolheu essa obra. Atenção para estar num lugar com pouco barulho e colocar o celular na horizontal. Depois é só mandar o seu vídeo para o WhatsApp 11 94499 0141. Esse foi o Frequência Escrevedeira, o podcast mensal da Escrevedeira, um centro cultural dedicado a quem ama ler e escrever. Gostou? Então avalie o programa, segue a gente e recomenda para os amigos. Valeu, pessoal! Até o mês que vem. Criação e apresentação, eu, Beth Leites. Comitê editorial, Noemi Jaffe, Luciana Gerbovic, João Bandeira, Beth Leites, Norberto de Assis e Mariana Coutinho. Edição e mixagem, Norberto de Assis. Identidade sonora, João Bandeira e Pedro Palhares. Vinheta Escrevedeira, Cadão Volpato. Animação, Fábio Uehara. Apoio administrativo, Cuca Dias e Aline Souza.